Saudações, concurseiro e concurseira futuro policial do nosso Brasilzão. Rumo a mais um de nossos simulados jurídicos. O simulado de hoje é sobre direito penal, parte especial. Vamos estudar de forma bastante específica o crime de homicídio, tá? Então, sem mais enrolação, vamos para a primeira questão. A Lei 13.104 de 2015 é uma importante conquista para as mulheres, pois prevê o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. De acordo com essa lei, a pena do feminicídio é aumentada de um terço até a metade se o crime for praticado. Inciso 1, né? A primeira opção aí, né? Por motivo fútil. 2, na presença de descendente ou de ascendente da vítima. 3, contra a pessoa menor de 16 anos. E ele pergunta aí qual dessas assertivas está correta, né? Somente a 1, somente a 2, a 1 e a 2, a 2 e a 3, a 1, a 2 e a 3. E aí, pessoal, qual é o gabarito dessa nossa primeira questão? Vamos ver. O gabarito é a letra B, né? Então, primeira informação aqui extremamente relevante para você tomar nota aí no seu caderninho é o que prevê o nosso artigo 121, parágrafo 7º do Código Penal, que traz aí que a pena do feminicídio ela é aumentada de um terço até a metade, então já guarde essa fração, né? Um terço até a metade, se o crime for praticado, inciso 1, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Inciso 2, contra a pessoa maior de 60 anos, com deficiência ou doença degenerativa que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Inciso 3, na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Inciso 4, em descumprimento das medidas protetivas de urgência. Porque o gabarito da nossa prova é a letra B? Porque a letra B traz aí como assertiva correta somente a alternativa 2, que é na presença de descendente ou de ascendente da vítima, né? Então, se o indivíduo ele pratica feminicídio na presença de descendente ou de ascendente da vítima, a pena do seu crime será aumentada aí na fração de um terço até a metade, em razão dessa circunstância, tá? Então é importante você decorar todas as circunstâncias que geram causa de aumento de pena nesse crime aí de feminicídio, né? O feminicídio que é uma qualificadora do crime de homicídio, que está previsto a causa de aumento de pena do feminicídio no parágrafo 7º do artigo 121 do nosso Código Penal. Segunda questão. As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio são incompatíveis entre si, já que ambas possuem o mesmo caráter subjetivo, caracterizando bis in idem a sua imputação simultânea. E aí, pessoal, certo ou errado? Vamos ver o gabarito. Segunda questão, ela está errada, né? Não configura bis in idem a caracterização aí dessas duas qualificadoras, né? Nesses casos, o que é que a gente vai fazer? A gente vai qualificar o homicídio por um desses motivos, no caso, digamos que vamos qualificar aqui pelo feminicídio, e a torpeza, ela vai atuar aqui na pena do indivíduo como uma agravante, tá bom? Então, a gente pode escutar muito no jornal aí, se falar em homicídio duplamente qualificado, homicídio triplamente qualificado, que é aquele homicídio em que estão presentes duas ou mais qualificadoras. Isso aí está tecnicamente errado. Na verdade, o homicídio, a gente vai qualificar por um determinado motivo, e se existir naquele caso concreto alguma outra qualificadora, a gente não vai usar ela como qualificadora. No caso, ela vai ser utilizada como agravante de pena. Se ela não conseguir entrar como agravante, ela vai entrar como uma circunstância judicial desfavorável. E veja que o próprio STJ ele traz jurisprudência sobre esse assunto, ele está pacificado, dizendo que não caracteriza bis e idem o reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio no crime de homicídio. E aí o STJ ele ensina aqui como é que a gente vai fazer numa situação concreta se tiver diante desse caso. Veja, o STJ diz aqui, ó, o feminicídio é uma qualificadora de ordem objetiva, tá? Ele vai qualificar o homicídio de forma objetiva, ao tempo que a torpeza tem cunho subjetivo e vai atuar como um agravante genérica nesse delito, tá bom? Então, guarde aí essa informação, anote, né? Que não configura bis in idem o reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio no mesmo delito de homicídio. Uma situação dessa, uma circunstância dessa vai atuar como qualificadora, ao tempo que a outra vai atuar como agravante, né? Guarde ainda a informação de que o feminicídio é uma qualificadora que tem natureza objetiva, ao tempo que a torpeza é uma qualificadora que tem natureza subjetiva, tá bom? Elas não se confundem quanto à sua natureza. Próxima questão, a questão número 3. O homicídio é considerado qualificado se for praticado. E vem as alternativas. Motivo grave,
o emprego de arma de fogo, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime, por domínio de violenta emoção, logo após injusta agressão da vítima. E aí, pessoal, qual é o gabarito da nossa terceira assertiva? O gabarito é a letra C, né? A gente vai aprender, através da leitura do artigo 121, parágrafo 2º, que o homicídio ele será qualificado quando cometido, inciso 5, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime, né? Teremos aí uma situação também de homicídio qualificado, porque a nossa pena em abstrato ela vai ser alterada para pior em relação à pena que está prevista no artigo 121 caput, né? Então, a pena desse homicídio qualificado será de reclusão de 12 a 30 anos. E aí, esse homicídio qualificado aqui, que o indivíduo pratica o homicídio para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de um outro crime, ele é denominado pela doutrina como homicídio qualificado pela conexão. E a doutrina diferencia esses dois, esse homicídio qualificado pela conexão, em duas espécies. Temos a conexão teleológica, que é quando o indivíduo pratica o homicídio para assegurar a execução de outro crime. Por exemplo, eu mato o segurança para sequestrar a atriz. Então, eu pratiquei um homicídio qualificado pela conexão teleológica. Eu pratiquei o homicídio para assegurar a execução de um outro crime, porque se eu não matasse o segurança, ele me impediria de fazer o sequestro ali da atriz. A outra espécie de homicídio qualificado pela conexão é o homicídio qualificado pela conexão consequencial, que é aquele homicídio que é praticado para ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Imagine que o indivíduo acabou de roubar uma joalheria, ele está fugindo da cena do crime e uma testemunha o identifica, o percebe. Ele vai e pratica o homicídio dessa testemunha, dessa pessoa que o viu saindo da joalheria que ele acabou de assaltar. Nesse caso, esse homicídio dele vai ser denominado pela doutrina como homicídio qualificado pela conexão consequencial, tá? Então, guarde aí essa informação, né? O homicídio, ele pode ser qualificado quando o indivíduo pratica o homicídio para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. A doutrina chama esse tipo de homicídio qualificado como homicídio qualificado pela conexão. E pode ser de duas espécies: conexão teleológica, o homicídio é praticado para assegurar a execução do crime, ou conexão consequencial, o homicídio é praticado para ocultar, gerar impunidade ou a vantagem de um outro crime, certo? Próxima questão, questão número 4. A pena do homicídio deve ser objeto de acréscimo de 2/3 quando a vítima é menor de 14 anos. Aí tem as alternativas, né? Em menosprezo ou discriminação à condição de mulher, se cometido mediante tortura, por não aceitar o rompimento de relação amorosa, danoso. E letra D, se cometido por empregador. E aí, pessoal, qual é a alternativa correta aí da nossa assertiva de número 4? A alternativa correta é a letra D. O artigo 121, parágrafo 2º-B, ele prevê essa causa de aumento de pena do homicídio, situação específica para quando a vítima for pessoa menor de 14 anos. A gente vai ter esse aumento de pena de 2/3 se o autor for o quê? Empregador da vítima. Veja que é uma situação bastante específica. Tanto a vítima tem que ser menor de 14 anos, quanto o agente, né, o criminoso ali, ele tem que ser o empregador da vítima. Incide ainda essa causa de aumento de pena de 2/3 no homicídio praticado contra a vítima menor de 14 anos, quando o autor do crime for ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou por qualquer outro título, ele tiver autoridade sobre a vítima, né? Então veja que essa causa de aumento de pena ela tem uma natureza biprópria. Tanto o agente delitivo tem que ter uma qualidade especial, no caso aqui ele tem que ser ascendente, padrasto, madrasta, empregador, todas essas informações que eu trouxe aqui agora para vocês, quanto a vítima também tem que ter uma qualidade especial, que é ser pessoa menor de 14 anos. Aí essa causa de aumento de pena ela incide com força, 2/3 de aumento de pena. Questão número 5. O crime de feminicídio corresponde ao homicídio de uma mulher em qualquer situação. Entendimento tido desde a implantação da lei do feminicídio em 2015. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? Feminicídio é o homicídio contra a mulher em qualquer situação? O gabarito da questão número 5 tá errado, né? É lógico. Isso aí não é feminicídio. Há uma diferença doutrinária entre femicídio e feminicídio. Femicídio é o gênero, cuja espécie é o feminicídio. Femicídio
é o homicídio contra a mulher, independente de qualquer situação. Então eu trouxe até um exemplo aqui para você analisar comigo. Imagine que uma mulher, ela mata outra mulher no contexto de uma briga de trânsito. As mulheres nem se conheciam e uma começou a brigar com a outra lá no trânsito por causa de uma batida lá, o que seja, e uma causou o homicídio da outra. A gente pode falar que nesse caso temos um femicídio, que é o homicídio de uma mulher, o homicídio praticado contra uma mulher, femicídio. O feminicídio é o femicídio mais um plus, né? É uma espécie de femicídio. Ou seja, o feminicídio ele vai ser o homicídio praticado contra uma mulher, mas por razões de condição, da sua condição de sexo feminino, que são as hipóteses trazidas pelo Código Penal, que é o homicídio praticado contra a mulher em uma situação de violência doméstica familiar ou um homicídio praticado contra a mulher em uma situação de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então imagine que o marido chega em casa, né, cansado do trabalho, estressado, cheio de problema, e ao chegar em casa ele vê a sua mulher dormindo e ela não fez a janta dele. Ele vai e pratica um homicídio contra a sua própria mulher pelo fato de ela não ter feito a janta dele. Nesse caso, a gente vai estar diante de um feminicídio, justamente porque o que gerou a morte dessa mulher foi uma situação de sua condição de sexo feminino, né? No entendimento dele, a tarefa da mulher é fazer a janta para o seu marido. Então você tem uma situação ali de violência doméstica, você tem uma situação ali de menosprezo ou discriminação à condição de mulher, você tem uma violência ali familiar. Nesse contexto aí específico, nesse exemplo, a gente tem um caso concreto de feminicídio, tá bom? Então tem uma diferença entre o femicídio, que é o assassinato de mulheres, e o feminicídio, tá bom? Feminicídio é um homicídio praticado contra a mulher por razão das condições de sexo feminino, né, caracterizadas pela violência doméstica familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, tá bom? Então, feminicídio tem que ter esse plus. Sem ele, não há essa qualificadora do crime de homicídio. Questão de número 6. João, logo após ter sido provocado injustamente por Francisco, sob o domínio de violenta emoção, desferiu golpes de faca contra o peito de Francisco. Ó, João é violento. Que faleceu em razão desse ato. Uma facadinha só, o cara já morreu. Diante dessa situação hipotética, é correto afirmar que João responderá por homicídio consumado na modalidade simples, responderá por homicídio privilegiado, homicídio consumado por motivo fútil, não responderá por crime, uma vez que agiu em legítima defesa, responderá por homicídio consumado por motivo torpe. E aí, pessoal, qual é o gabarito da nossa alternativa número 6? O gabarito é a letra B, tá? É a letra B. João responderá por homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado, cuja natureza jurídica é de causa de diminuição de pena, que está previsto no artigo 121, parágrafo 1º. O artigo 121, parágrafo 1º, nos ensina que se o agente comete o crime de homicídio impelido por um motivo de relevante valor social ou moral, ou, olha o caso específico de João, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. O que é que eu quero que você guarde aqui de informação importante nessa questão? Quero que você guarde as hipóteses que configuram homicídio privilegiado, quando o agente pratica o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, e quero que você guarde a causa de diminuição de pena, a fração específica para esse crime de homicídio privilegiado, que é a redução de pena de 1/6 a 1/3, tá bom? Então veja aí a letra B da nossa sexta questão. Ela diz aqui, ó, que João responderá por homicídio privilegiado, e a gente encontra as circunstâncias que privilegiam esse homicídio na própria assertiva. Ela diz aqui, ó, João, logo após ter sido provocado injustamente por Francisco, sob o domínio de violenta emoção, tá vendo? E aí ele pratica o homicídio, encaixando a sua conduta nessa hipótese aí, que gera uma diminuição de pena de 1/6 a 1/3, que a doutrina denomina de homicídio privilegiado. Questão número 7. Um motorista, em condução de seu veículo por uma via pública de forma imprudente, acaba por atropelar um transeunte que vem a óbito. No momento do acidente, o motorista não parou para prestar socorro. Durante o processo penal, ficou demonstrado que a vítima do atropelamento sofreu morte imediata, tão logo arremessada ao solo em razão do impacto que recebeu do veículo. Diante dos fatos narrados, a imputação ao condutor do veículo será de crime dele. Aí tem as alternativas, né? Homicídio culposo em concurso material com crime de omissão de socorro, lesão corporal culposa seguida de morte aumentada de omissão de socorro, homicídio culposo sob o aumento de pena pelo fato de ter havido morte instantânea da vítima, homicídio por dolo eventual em razão de omissão de socorro, homicídio culposo com a pena aumentada pela omissão de
Socorro. Qual é o gabarito da questão número 7, senhores? O gabarito é a letra E, né? Letra E, homicídio culposo, com a pena aumentada pela omissão de socorro, né? E veja aí os meus comentários. Primeiro você tem que saber que existe essa causa de aumento de pena no homicídio culposo, que está lá no artigo 121, parágrafo 4º. O Código Penal ensina que no homicídio culposo a pena é aumentada de um terço, se o agente, ó, deixa de prestar imediato socorro à vítima, tá? E aí pouco importa se a vítima teve ou não morte imediata. Você é médico para estar testando morte imediata de vítima? Não. Então, se você atropelou alguém de forma culposa, porque você foi imprudente, negligente ou imperito, você tem que ali prestar um imediato socorro à vítima. Você não é médico para saber se a pessoa está viva, se a pessoa está morta. Então, preste o imediato socorro à vítima. Ao menos acione o SAMU. Ligue para a polícia, né? Diz que 190, preste o imediato socorro à vítima, né? Então, essa situação aqui que foi trazida na questão sobre a morte imediata não interessa, tá bom? O STJ, em 2014, ele trouxe aí um informativo 554, tratando sobre o tema. O STJ ensina pra gente que no homicídio culposo, a morte instantânea da vítima não afasta a causa de aumento de pena, que é essa causa de aumento de pena de um terço, quando você não presta o imediato socorro à vítima na situação de homicídio culposo, tá bom? Homicídio culposo, a pena aumenta-se de um terço se o agente deixar de prestar imediato socorro à vítima. Guarde essas informações, que elas são extremamente úteis para a sua prova. Oitava questão. Em algumas hipóteses, o Código Penal autoriza o juiz a deixar de aplicar a pena, a depender das condições que o Código Penal estabelece. O juiz pode deixar de aplicar a pena concedendo perdão judicial no crime de homicídio culposo. Certo ou errado, pessoal? Certo! O Código Penal, no artigo 121, parágrafo 5º, ele prevê que na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária, né? E aí eu trouxe aqui uma informação plus, o a mais aí para você desenrolar na sua prova. Essa situação de perdão judicial que é prevista para um homicídio culposo, guarde isso, ela também é prevista para a lesão corporal culposa, né? Ipsis literis, do mesmo jeito, quando as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. E aqui o exemplo ele é clássico. Imagina uma mãe, acordou de manhã, tomou seu café, pegou seu bebê de 3 aninhos ali, 4 anos, deu a papinha dele, né? Deixou ele certinho ali, colocou a roupinha dele do colégio, e a mamãe, mãe solteira, vai sair com seu bebezinho de 4 anos agora para deixar ele na escolinha, na creche, e ela vai pro trabalho. E aí a mamãe pega o bebê, deixa ele tudo ajeitadinho lá, bota ele ali na garagem, porque ela vai ter que tirar o carro, né, para conseguir ir pro trabalho. E aí ela liga o carro, quando ela liga o carro, que ela começa a dar ré, ela passa por cima da cabeça do bebê. A mãe, ela matou de forma culposa o seu próprio filho. E aí eu pergunto, há necessidade de aplicação de pena para essa mãe? Não. Veja que as consequências desse homicídio que ela praticou atingirão a ela mesma de forma tão grave que a sanção penal ela se torna desnecessária. Para que eu aplique uma pena no indivíduo que praticou um crime? Eu aplico para que ele sofra, para que ele sinta na pele ali, através de uma pena privativa de liberdade, por exemplo, as consequências da infração criminosa que ele causou. Essa mãe, você não precisa prender ela, ela já vai sofrer pelo resto da vida porque ela causou o homicídio do próprio filho de forma culposa. Ela foi imprudente ou negligente, imperita, né? Não vem ao caso. Mas o importante aqui, o que eu quero que você guarde é que no homicídio culposo cabe perdão judicial. Na lesão corporal culposa, cabe perdão judicial. Quando as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a pena, ela é o quê? Desnecessária. Beleza? Nona assertiva. O feminicídio, ó, vai e volta, tá lá no feminicídio de novo. Crime cometido contra a vida da mulher devido à sua condição de sexo feminino tem aumento de pena se praticado contra vítima portadora de doença degenerativa que acarrete condição limitante. E aí, pessoal, certo ou errado? Questão correta. A nona assertiva está correta. Artigo 121, parágrafo 7º do nosso Código Penal. Ele traz as causas de aumento de pena do feminicídio, cuja pena é aumentada de 1/3 até a metade. Olha o inciso 2, ó. Se a vítima for portadora de doença degenerativa que acarrete condição limitante, tá? Então, a pessoa aí
com uma doença degenerativa que acarrete condição limitante, se ela for vítima de feminicídio, o autor desse delito terá ali, além da prática do crime de homicídio qualificado, que é a qualificadora do feminicídio, uma causa de aumento de pena de 1/3 até a metade, tá bom? Você tem que necessariamente decorar, meu amigo, as situações que qualificam o homicídio, as causas de aumento de pena para cada situação qualificadora e as causas de diminuição de pena. Senão, você vai se lascar na sua prova. É simples assim. Né? Então, frisando, né? O feminicídio tem a pena aumentada de 1/3 até a metade quando a vítima for portadora de doença degenerativa que acarreta uma condição limitante. 10ª questão: feminicídio cometido contra a vítima, ou melhor, né? Cometido contra a vida da mulher devido à sua condição de sexo feminino, tem aumento de pena se praticado na presença física ou virtual de descendente, ascendente ou irmão da vítima. Certo ou errado, pessoal? A 10ª questão. A gente já fez a leitura dessa situação aqui de causa de aumento de pena do feminicídio. Ela está certa? A questão número 10? A questão número 10, ela está errada. Errada, casca de banana. Você caiu na nasca de bacana. Na verdade, não existe no nosso Código Penal a causa de aumento de pena quando o feminicídio é praticado na presença do irmão da vítima. Não há essa previsão legal, tá? Se não há essa previsão legal, não há a causa de aumento de pena. Isso aí seria analogia in malam partem, proibida pelo nosso direito penal. O artigo 121, parágrafo 7º, ele prevê a causa de aumento de pena no feminicídio de 1/3 até a metade, quando o feminicídio é praticado na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Irmão não é descendente, irmão não é ascendente. Logo, não há causa de aumento de pena se o feminicídio for praticado na presença do irmão da vítima, tá? Não incidirá essa causa de aumento de pena. Por isso que é importante você decorar as causas de aumento de pena. Se você for pela lógica, você vai se arrombar. Questão número 11. O feminicídio, crime cometido contra a vida da mulher devido à sua condição de sexo feminino, olha mais uma, tem aumento de pena se praticado contra a vítima de idade maior ou igual a 65 anos. Certo ou errado, pessoal? Essa questão aqui está certa ou ela está errada? Novamente, ela está errada. Tá errada. A causa de aumento de pena no feminicídio de 1/3 até a metade é quando a vítima ela é maior de 60 anos. Não é vítima de 65 anos, tá bom? É maior de 60 anos. Esse é o erro da assertiva, né? É a mesma idade estabelecida pelo Estatuto do Idoso para reconhecer o indivíduo como idoso, né? A idade maior de 60 anos, beleza? Questão número 12. Constitui categoria fora do âmbito de proteção da qualificadora do homicídio funcional. Ó, já mudou o assunto, agora a gente vai tratar do denominado pela doutrina de homicídio funcional. Então, qual é a categoria aqui que não está abrangida no homicídio funcional, né? No âmbito de proteção, do homicídio funcional? A letra A, guarda municipal, integrante do conselho penitenciário, policiais aposentados, integrantes da comissão técnica de classificação e juiz de direito. E aí, pessoal, qual é o gabarito da nossa questão número 12? É a letra E, tá? É a letra E. O homicídio funcional, que configura uma qualificadora do crime de homicídio, que é aquele homicídio praticado contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição, né, integrantes do sistema prisional, da Força Nacional, da Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, né, então esse em decorrência dela que abrange o policial aposentado, ou contraindo cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau em razão dessa condição, não prevê aqui o nosso Código Penal a figura do juiz de direito. Então imagine que um juiz ele trabalha na vara criminal. E aí um maloqueiro lá pratica homicídio contra esse juiz pelo fato ali dele ser juiz, né? Pelo fato dele estar ali com o seu processo criminal, vai julgá-lo. Nesse caso, incide o agente criminoso no delito de homicídio funcional? Não. O homicídio funcional, ele somente abarca as figuras aí de forças armadas e policiais, órgãos de segurança pública, inclusive o policial aposentado, tá? Então, inclusive o policial aposentado. A doutrina ensina que se um policial aposentado, ele é reconhecido, né, e por vingança, na época em que ele trabalhava, o maloqueiro vai lá e mata ele, né, porque ele atuou num determinado caso, prendeu o maloqueiro lá, o maloqueiro vai ter praticado homicídio funcional, tá bom? Então, o fato do policial ter se aposentado não faz com que ele perca
esse âmbito de proteção do homicídio funcional. Se o bandido mata o policial que está aposentado em razão dele ter sido policial, o maloqueiro vai praticar um homicídio qualificado, né? Vai ter que responder com base aí nessa qualificadora, o chamado homicídio funcional, que protege os agentes que atuam na área de segurança pública e forças armadas. Bora lá. Questão número 13. Em janeiro de 2021, Lucas, com 20 anos de idade e nítida vontade de matar Rafael, adquiriu uma arma de fogo e começou a procurá-lo pela cidade. Na semana anterior ao aniversário de 14 anos de Rafael é um moleque, Lucas encontrou Rafael enquanto este conversava com uma pessoa e então disparou 5 tiros contra a vítima, que veio a óbito 30 dias depois. Posteriormente, em seu interrogatório, Lucas afirmou que havia matado Rafael por este ser enteado de um policial civil que o investigava por outros crimes. Ó, que filho da puta. Lucas cometeu o crime de homicídio doloso, qualificado pela relação de parentesco dele com um policial civil que investigava Lucas. Certo ou errado, pessoal? Lucas praticou o denominado homicídio funcional em razão de ter praticado homicídio contra um policial. Ou melhor, né? Em razão de ter praticado um homicídio contra o enteado de um policial, pelo fato do camarada ser policial, tá investigando ele lá. Certo ou errado? Questão número 13. Número 13 está errada, pessoal. Está errada porque os membros do Congresso Nacional, deputados e senadores federais que criaram essa qualificadora chamada de homicídio funcional, colocaram por extenso a situação aqui do parente ser consanguíneo. E o enteado, ele não é parente consanguíneo. Nesse caso, não incide a qualificadora por falta de previsão na lei. Seria uma analogia em malam parte, né? Então, como o inciso 7 do artigo 121, parágrafo 2º, traz expressamente que o parente tem que ser consanguíneo até o 3º grau do policial, e enteado não é parente consanguíneo, Lucas não vai ter praticado, nesse caso, o homicídio funcional, tá bom? Então foi um verdadeiro erro, né, legislativo aqui ter colocado essa história de parente consanguíneo, né? Retirou do âmbito de proteção o enteado. O enteado, se você matar o enteado de um policial, você não vai estar praticando homicídio funcional, porque a lei traz expressamente que tem que ser um parente consanguíneo até o 3º grau. Questão número 14. No homicídio qualificado, o dolo eventual é incompatível com o meio cruel. Certo ou errado, pessoal? São incompatíveis? Errado, né? Errado. Não há incompatibilidade entre o dolo eventual e o reconhecimento do meio cruel. Esse é o entendimento da 6ª turma do STJ, agora 2020, no informativo 665, né? Quer ver um exemplo aqui de meio cruel que eu trouxe, para a gente entender o que é esse tal de meio cruel? Imagina que o João, ele atropela Pedro, tá? Ele atropelou Pedro, ele está usando o veículo como uma arma. E aí ele não para o veículo depois de atropelar Pedro. Ele continua arrastando Pedro ali, ó, só por uns 500 metros, só para ver o couro da carne cair, tá bom? Então, João, quando ele faz isso, ele ali está agindo no mínimo com dolo eventual, né? Ele está assumindo o risco de produzir o resultado morte. Quem é que atropela alguém e o arrasta por 500 metros na rua sem a intenção de matá-lo ou ao menos assumindo o risco ali de produzir o resultado morte da vítima, tá bom? Então ele está agindo ali no mínimo com dolo eventual. E aí vai incidir também, nesse caso concreto, a qualificadora do meio cruel, né? Imagine você sendo arrastado, né, amarrado por um carro, por 500 metros, seu couro ralando ali na pista, na maior velocidade do mundo. Né? Isso é uma forma bastante cruel de ser assassinado. Então, nesse caso concreto, da vítima que é arrastada, depois de ter sido atropelada por 500 metros por um carro, incide aqui ao menos a figura do dolo eventual e vai incidir também a qualificadora do meio cruel. Então, é compatível sim o dolo eventual com o meio cruel, com essa qualificadora do homicídio. Questão número 15. O crime de homicídio qualificado deixa de ser classificado como hediondo se praticado na forma tentada. Certo ou errado? Questão 15 está errada, né? Me ajude, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Lei 8.072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos, ela prevê já no artigo 1º que são considerados hediondos. E ela diz, ó, consumados ou tentados. A figura do homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e a figura do homicídio qualificado. Então, sendo ele consumado, sendo ele tentado,
o homicídio ele será hediondo, sim, quando qualificado ou quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Tá? Então, o homicídio qualificado ele é crime hediondo, seja tentado, seja consumado. Cuidado, um plus aqui, ó, para você tirar onda na sua prova. Sendo o caso de homicídio privilegiado qualificado, ou seja, o indivíduo praticou um homicídio em que, naquele caso concreto, incidirá a qualificadora e a privilegiadora, ao mesmo tempo, a presença da privilegiadora retira a hediondez do delito, tá? Então, guarda isso aqui, ó. Homicídio qualificado, ele é hediondo, seja tentado ou consumado. O homicídio qualificado privilegiado, ou privilegiado qualificado, né? Não importa como você queira chamá-lo, a presença da privilegiadora retira a hediondez do delito, tá? Não há hediondez em caso de homicídio privilegiado. A presença da privilegiadora retira esse caráter hediondo do homicídio. Questão de número 16. O crime de homicídio simples, previsto no artigo 121, fixa a pena de reclusão de 6 a 20 anos. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode o quê? Olha as alternativas, ó. Qualificar o crime para homicídio qualificado, aumentar a pena de um terço até a metade, reduzir a pena de um sexto até um terço, condenar em regime semiaberto. Qual é o gabarito da questão 16? Gabarito é a letra C, pessoal. Nesses casos, o juiz ele vai reduzir a pena de um sexto a um terço. Né? A gente vai estar diante aqui da figura que já estudamos do homicídio privilegiado, que está lá no artigo 121, parágrafo 1º. Né? O homicídio ele será privilegiado, que na verdade a natureza jurídica é de causa de diminuição de pena, quando a gente pratica o crime de homicídio por um motivo de relevante valor social, moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. E veja que esse homicídio privilegiado, ele tem a natureza jurídica de causa de diminuição de pena justamente porque o juiz, nesse caso concreto, ele pode reduzir a pena na fração de um sexto a um terço, né? Lembre aí que causa de diminuição de pena é sinônimo de minorante, ao tempo que causa de aumento de pena é sinônimo de majorante. Informação a mais aí para você levar para a sua prova, né? O examinador ele pode trocar ali, né? Por sinônimos. Então, minorante, na sua prova, é a mesma coisa que causa diminuição de pena. Majorante é a mesma coisa que causa de aumento de pena. E o homicídio privilegiado, embora tenha esse nome de privilegiado, na verdade é uma causa de diminuição de pena de um sexto a um terço. Essa é a fração e guarde ela na sua mente. Questão 17. Disse, privilegiado o homicídio praticado para assegurar vantagem de outro crime. Certo ou errado, pessoal? Errado demais. Na verdade, isso é uma qualificadora. É a qualificadora do homicídio pela conexão. Como é para ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, essa é a chamada conexão consequencial, né? Consequencial. E a questão está falando para assegurar a vantagem de outro crime, né? E se assegurar a vantagem de outro crime é a chamada conexão consequencial. Então imagine o bandido ali, né? Já trouxe esse exemplo. Ele praticou um roubo. E aí, imagina que ali do nada apareceu o dono da loja, né? Que ele está lá invadindo. E aí, para ele assegurar a vantagem desse crime, porque o dono da loja vai tentar tomar dele aquelas joias que ele acabou de roubar, ele vai e mata o dono da loja. Aqui teremos um homicídio qualificado pela conexão consequencial. Ele matou aquela vítima para assegurar a vantagem de um outro crime, tá bom? Qualificadora do homicídio. Questão 18. O assassinato intencional mediante esganadura configura a hipótese de homicídio simples. Certo ou errado, pessoal? Errado, né? Imagina aí que o Homer Simpson mata o Bart através da esganadura. Essa técnica aí que o Homer está aplicando no Bart é a esganadura. Nesse caso, nós teremos uma situação de homicídio qualificado. Né? A pena base do Homer Simpson vai ser maior do que aquela prevista para homicídio simples. Justamente porque o Homer ele se valeu de uma técnica de asfixia, que tem previsão no artigo 121, parágrafo 2º do nosso Código Penal. Né? Um homicídio qualificado pela asfixia ou outro meio insidioso ou cruel, e aqui encaixaria de maneira mais específica, né? A esganadura qualifica o homicídio. Não é um homicídio simples, por isso que a alternativa, a questão 18, ela está errada. Não é um homicídio simples, é um homicídio qualificado.
Questão 19. Tiro nas costas e tiro pelas costas são expressões equivalentes, sinônimos, e que tornam o homicídio qualificado. Certo ou errado, pessoal? Errado, errado, né? A doutrina, ela nos ensina que há uma diferença entre tiro pelas costas e tiro nas costas. O tiro pelas costas, com P, né, de paranoia, é quando o agente desfere o golpe sem que a vítima o aviste, né? O agente ele vai surpreender a vítima, dificultando ou até impossibilitando a reação, a defesa dessa vítima. Nesse caso de tiro pelas costas, nós temos o homicídio qualificado, porque o agente ele praticou o crime de homicídio se valendo aí de um recurso que dificulta, que torna impossível a defesa do ofendido. Tem previsão aí no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4. Então guarda. Se a prova falou tiro pelas costas, é uma hipótese aí de qualificadora do homicídio. O tiro nas costas, não. O tiro nas costas é quando o agente ele não surpreende a vítima. Imagina que o agente começou um atrito ali, uma luta com a vítima, e aí, devido à movimentação do corpo da vítima, ele acabou sacando a arma e atirando ali nas costas, que as costas era o que tinha para atirar mesmo, o cara estava de costas para ele, tudo certo. Tiro nas costas. Né? Tiro nas costas, por si só, não qualifica o homicídio, ao tempo que o tiro pelas costas ele pode atuar como uma qualificadora, porque há a surpresa, há esse recurso que torna impossível, que dificulta a defesa da vítima, tá bom? Questão de número 20. Vitor, namorado de Ana, motivado por ciúmes, resolveu matar o ex-namorado dela, Bruno. Adquiriu ilegalmente uma arma de fogo para executar o crime e a guardou dentro de um armário em seu quarto. Vitor, então, mandou uma mensagem para Bruno pelo celular de Ana, fingindo ser ela, e combinou de se encontrarem no dia seguinte. Bruno, pensando em estar conversando com Ana, aceitou o convite. Durante a noite, Vitor desistiu de executar o crime. No dia seguinte, foi ao shopping e lá foi preso, pois Bruno havia descoberto o plano e avisado a polícia. Acerca dessa situação, julga o seguinte: a polícia agiu de forma correta ao prender Vitor, que responderá por tentativa de homicídio. Certo ou errado, pessoal? Questão errada, tá? E aqui a gente precisa aprender um assunto de direito penal, parte geral, chamado de caminho do crime, ou iter criminis, tá? O iter criminis, ou caminho do crime, é o percurso que o criminoso deve necessariamente passar para praticar o seu delito. Então, o caminho do crime ele é constituído basicamente por 4 etapas. A primeira etapa é a cogitação, né? Vou pensar aqui, ó, quero matar aquele cara. Cogitação, pensamento, tá? A segunda etapa é a preparação. Como eu vou matar aquele cara? Já sei, eu vou adquirir uma arma de fogo para matar esse cara. Segunda etapa, preparação. Terceira etapa, a execução. Saco a arma de fogo e começo a efetuar disparos contra o meu alvo, né? A execução ela é caracterizada pela prática do verbo presente ali no tipo penal, o núcleo do tipo. No caso do homicídio, é o matar, certo? Quando eu começo a matar, eu estou executando o crime de homicídio e a consumação ela se dá quando o resultado material é alcançado, que é a morte da vítima, né? Por fim, e que não faz parte do caminho do crime, pelo menos segundo o entendimento da doutrina majoritária, a gente vai ter o exaurimento, né? O exaurimento ele não constitui etapa do crime. Então imagine aqui nesse caso do homicídio que o indivíduo já conseguiu alcançar o resultado morte da vítima e aí ele vai dar um tiro na cara ali, 2 tiros na cara para estragar o velório. Isso aí seria exaurimento. Ele não faz parte do intercrimes, o crime já foi consumado, ele somente vai ter uma certa relevância na hora do juiz aplicar a pena, tá? O juiz vai dar uma pena mais grave porque o indivíduo ali, além de matar a vítima, ainda gerou o exaurimento ali, estragando a cara dela para prejudicar o velório, tá bom? Então, veja bem, analisando aí essa teoria básica que a gente aprendeu sobre o iter criminis, vamos analisar aqui o nosso caso concreto. Primeira informação importante aqui, ó. O nosso agente delitivo, o nosso criminoso aqui, ele desistiu do crime de homicídio em qual fase? Na fase de preparação, na fase preparatória. Então ele não iniciou os atos executórios. Como ele não iniciou os atos executórios do crime de homicídio, que seria matar, né, matando a vítima, ele não responde por nada relacionado ao homicídio. Ele não começou a praticar o homicídio propriamente dito. Ele vai responder apenas pelos atos até então praticados. E o ato por ele até então praticado foi ter adquirido aquela arma de forma ilegal, tá? Então aqui no caso concreto a questão está errada, porque fala que o indivíduo vai ser preso por tentativa de homicídio. Não. Como é que ele vai ser preso por tentativa de homicídio se ele nem iniciou a prática do crime? Ele aqui deveria ser preso, no caso, pelo porte ou pela posse ilegal da arma de fogo, tá certo?
Então você não tem a questão aqui marcada como correta, porque o crime que está sendo dirigido ao agente delitivo é o crime errado, né? Não é tentativa de homicídio, mas sim a figura aí da posse ou do porte ilegal de arma de fogo. Que esse crime sim ele é punido já na etapa preparatória, tá? Já na etapa preparatória. Via de regra, os crimes somente são punidos na fase de execução, tá? E aí, para a gente ter uma tentativa de homicídio, veja comigo aí, ainda tratando sobre direito penal, parte geral, teoria do crime, o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, que ele fala que o crime é tentado quando iniciada a execução, então, ó, tem que ter pelo menos o início da execução para o agente responder por homicídio tentado. E aí o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. O crime, nesse caso, ele nem foi iniciada a execução. E ele também não se consumou porque o próprio agente delitivo não quis, né? Ele desistiu. Incide aqui a figura, também da teoria do crime, da desistência voluntária, que está lá no artigo 15 do Código Penal, que também pode cair na sua prova de concurso. O artigo 15 do Código Penal, ele fala que o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, no caso foi o que ele fez, né? Ele desistiu de prosseguir na execução, ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. No caso, o único ato que ele praticou aqui foi adquirir essa arma de fogo de forma ilegal. A assertiva está errada justamente por isso, tá bom? Importante aqui você saber o que é intercrimes, importante você saber o que é uma tentativa, o que é uma desistência voluntária, né? Tem até aquela fórmula de Frank que a gente estuda pela doutrina, que nos ensina que na desistência voluntária eu quero praticar, ou melhor, né? Na desistência voluntária eu posso praticar o crime, mas não quero. Eu só respondo pelos atos praticados até então. Na tentativa, eu quero praticar o crime, mas não posso, por circunstâncias alheias à minha vontade. Tem essa diferença. Tentativa, informação aqui, um plus, ela é uma causa de diminuição de pena de 1/3 a 2/3. Está lá no nosso Código Penal. Tá? Vamos lá, vamos continuar o nosso simulado. Questão 21. Constitui forma qualificada desse crime, no caso, o homicídio, né? O seu cometimento por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Certo ou errado, pessoal? Isso é uma qualificadora do homicídio, quando o homicídio é praticado por uma milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou quando ele é praticado por grupo de extermínio? A questão está errada, né? Eu já falei, você tem que saber quais são as qualificadoras, quais são as causas de aumento de pena. Nesse caso aqui, não se trata de qualificadora, muita atenção, mas sim de uma causa de aumento de pena. O artigo 121, parágrafo 6º, ele prevê que a pena é aumentada de 1/3 até a metade, tem que decorar essa fração, se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio, tá? Causa de aumento de pena de 1/3 até a metade. Questão 22. No que concerne ao crime de homicídio, é possível a coexistência das circunstâncias privilegiadoras com as qualificadoras de natureza objetiva. E aí, pessoal, certo ou errado a questão 22? Ela está certa, ela está correta, tá? É possível, sim, a coexistência do homicídio qualificado privilegiado. Existe homicídio privilegiado qualificado ou qualificado privilegiado? Existe, sim. Só que tem um requisito mínimo aqui, que é o fato de que a qualificadora tem que ter natureza objetiva, justamente porque todas as situações privilegiadoras do homicídio têm natureza subjetiva, tá? Então, o homicídio ele é privilegiado quando o quê? Quando o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de uma violenta emoção, logo em seguida a justa provocação da vítima. Veja, ele está ali cometendo um crime por um motivo de relevante valor moral, por um motivo de relevante valor social. É tudo subjetivo, está tudo na mente dele. Ou ele está sob o domínio de uma violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação do indivíduo, tá bom? Então, a privilegiadora do homicídio tem sempre natureza subjetiva. Logo, para existir de forma compatível, de forma lógica, com uma qualificadora, a qualificadora ela não pode ser também subjetiva, ela vai ter que ser necessariamente objetiva, vai ter que dizer respeito aos meios ou ao modo de prática do homicídio. Por exemplo, eu trouxe aqui o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3, que traz aí o homicídio qualificado com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia. Esse tipo de qualificadora que tem natureza objetiva é compatível com a figura privilegiada, tá? Então imagine aqui um pai acabou de chegar em casa, viu que a sua filha acabou de ter sido estuprada, né? E aí ele ficou ali sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida essa injusta provocação aí do estuprador e ele quer matar esse estuprador. E ele mata esse estuprador através de fogo, ele toca fogo no cara. Estaremos diante aí
de um homicídio privilegiado, né, com essa causa de diminuição de pena de 1/6 até 1/3, porque o agente agiu, praticou homicídio sob domínio violento de emoção, logo em seguida a justa provocação da vítima, e ao mesmo tempo esse homicídio vai ser qualificado, porque o homicida aqui, o assassino, o pai da menina que foi estuprada, ele empregou fogo, ele queria que o cara queimasse antes mesmo de chegar no inferno. Teremos aí a figura do homicídio privilegiado qualificado, lembrando que a presença da privilegiadora retira essa hediondez do homicídio qualificado. Beleza? Bora lá. Questão 23. A circunstância do descumprimento de medida protetiva de urgência imposta ao agressor, consistente na proibição de aproximação da vítima, constitui causa de aumento de pena no delito de feminicídio. Certo ou errado, pessoal? Questão certa, né? O artigo 121, parágrafo 7º do Código Penal, ele nos ensina que a pena do feminicídio que é um homicídio qualificado por razão de gênero, ela é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado. Olha aí, uma causa de aumento de pena para o feminicídio de 1/3 até a metade, se o crime é praticado em descumprimento de uma medida protetiva de urgência, certo? Prevista lá, né, na Lei Maria da Penha. Então, se o indivíduo, né, praticou um feminicídio, descumprindo aí, para tanto, uma medida protetiva de urgência, ele vai ter sobre si uma causa de aumento de pena de 1/3 até a metade. Estou me mexendo aqui que eu estou tentando deixar uma posição mais confortável na cadeira. Questão 24 agora, bora lá. O homicídio qualificado privilegiado, nos termos da jurisprudência predominante do STJ, é considerado crime hediondo, porque a qualificadora preponderará sobre o privilégio, pois este é mera causa de diminuição de pena. E aí, pessoal, tá certo ou tá errada essa questão? A gente já tratou sobre esse assunto, né? Você tem que acertar essa questão, né? Ela tá errada, né? Justamente o contrário, né? O STJ já tem entendimento pacificado sobre esse assunto, dizendo que a coexistência com o privilégio afastará o quê? O caráter hediondo do homicídio qualificado, né? No artigo 1º, a Lei de Crimes Hediondos, ela elenca, dentre outros crimes hediondos, né, o homicídio qualificado consumado ou tentado, e não faz nenhuma referência, nada diz, na hipótese de homicídio privilegiado qualificado. Então, por falta de previsão legal, o homicídio privilegiado qualificado, ele não é crime hediondo. Para ele ser crime hediondo, ele tinha que estar previsto lá nas hipóteses, né, da Lei de Crimes Hediondos, já que a gente utiliza o critério legal para dizer o que é ou não é um crime hediondo, né? Lá na própria Lei de Crimes Hediondos, você consegue ter atenção, ter a previsão legal de todos os crimes hediondos e você precisa saber quais são na sua prova. Questão 25. De acordo com o entendimento firmado no STJ, responde por homicídio simples aquele que pratica o delito sem motivo, não se admitindo a incidência da qualificadora do motivo fútil, pelo simples fato de o delito ter sido praticado com ausência de motivos. Certo ou errado, pessoal? A falta de motivo para matar alguém é homicídio simples? Certo ou errado? Está certo. Também entendimento do STJ. Matar alguém sem motivo é homicídio simples. A ausência de motivo, disse o STJ, não caracteriza a qualificadora do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, né? A qualificadora do motivo fútil. Motivo fútil é um motivo pequeno. A falta de motivo não está previsto em lei como qualificadora do homicídio, então você não pode fazer esse tipo de analogia, uma analogia em malam partem, violaria o princípio da reserva legal, o princípio da legalidade, tá bom? Então, guarda aí na sua cachola que matar alguém sem motivo não é homicídio qualificado, é homicídio simples, porque a lei não previu essa situação como homicídio qualificado. Questão 26. Situação hipotética. João, penalmente imputável, dominado por violenta emoção após injusta provocação de José, ateou fogo nas vestes do provocador, que veio a falecer em decorrência das graves queimaduras sofridas. Assertiva. Nessa situação, João responderá por homicídio na forma privilegiada qualificada, sendo possível a concorrência de circunstâncias que, ao mesmo tempo, atenuam e agravam a pena. Certo ou errado, pessoal? Questão 26. Certa, questão correta, tá bom? Estaremos diante aqui de um homicídio qualificado privilegiado ou privilegiado qualificado, né? Não importa a ordem
das palavras. Porque a gente vai estar diante de um homicídio privilegiado qualificado. Porque nós teremos a presença da privilegiadora, que é a causa de diminuição de pena, de 1/6 a 1/3, porque o agente agiu, né, sob o domínio violento da emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, essa privilegiadora com natureza subjetiva, já que todas são, do crime de homicídio, e em concurso, né, com essa privilegiadora, teremos a qualificadora, que foi o emprego do fogo, uma qualificadora de natureza objetiva, portanto, compatível com a figura privilegiada. Aí a gente vai ter um homicídio privilegiado qualificado, lembrando mais uma vez que a presença da privilegiadora retira o caráter hediondo desse homicídio qualificado, certo? Vamos lá, questão 27. Em um clube social, Paula, maior e capaz, provocou e humilhou injustamente Carlos, também maior e capaz, na frente de amigos. Envergonhado e com muita raiva, Carlos foi à residência e, sem o consentimento de seu pai, pegou um revólver pertencente à corporação policial de que seu pai faz parte. Voltando ao clube depois de 40 minutos, armado com um revólver, sob a influência de emoção extrema e na frente dos amigos, Carlos fez disparos da arma contra a cabeça de Paula, que faleceu no local antes mesmo de ser socorrida. Por ter agido influenciado por emoção extrema, Carlos poderá ser beneficiado pela incidência de causa de diminuição de pena. Certo ou errado, pessoal? Questão errada, né? Tem uma bela de uma casca de banana aqui nessa questão. Veja, o homicídio privilegiado, que é essa causa de diminuição de pena no homicídio, que vai reduzir a pena do agente ali, né? Temos uma minorante de 1/6 a 1/3, ela incidirá quando o indivíduo estiver sob o domínio de violenta emoção. E ele tem que agir logo em seguida à injusta provocação da vítima. Veja que a questão fala que ele levou 40 minutos para agir. Então não temos aqui, né, a depender da análise aqui, não encaixaria aqui na expressão, né, logo em seguida à injusta provocação da vítima. E a assertiva, ela ainda traz aí a expressão de que o agente está sob a influência de violenta emoção e não sob o domínio, né? Fala aqui, ó, por ter agido influenciado por emoção extrema. Então, a influência da emoção não dá causa a essa minorante, não permite a aplicação da causa de diminuição de pena porque a lei é clara, ela fala sobre o domínio. O indivíduo tem que estar dominado pela violenta emoção e não influenciado. Influência é menos do que domínio, tá? Por isso que a questão está errada. O indivíduo que está sob a influência de violenta emoção, ele vai ter direito a uma atenuante genérica de pena e não a causa de diminuição de pena. A atenuante genérica de pena vai reduzir menos. A causa de diminuição de pena seria o melhor dos mundos para ele, né? Que é sob o domínio de violenta emoção. Então, sob a influência está aqui, ó. Sob o domínio está aqui, ó. O cara está dominado pela violenta emoção. Causa de diminuição de pena do homicídio. Se ele agir logo em seguida a injusta provocação da vítima, que não foi o caso, ele levou 40 minutos, tá? Ele já deu tempo para ficar calminho. Sob a influência é menos do que sob o domínio. Então ele vai ter direito apenas aí a uma atenuante genérica de pena. Questão 28. Caso o delito de homicídio ocorra pouco tempo depois da motivação e do planejamento do crime, a premeditação poderá ser considerada como uma qualificadora do crime. Certo ou errado, pessoal? Questão errada, né? Muita atenção. As bancas gostam de cobrar isso nos concursos. Premeditar o crime, premeditar um homicídio, por si só não qualifica, tá? Por falta de previsão legal, não tem na lei. Premeditação não é qualificadora. Leia a porra do Código Penal. Aprenda das privilegiadoras, qualificadoras, causa de aumento, causa de diminuição do homicídio. E veja que ele não tem canto nenhum a premeditação como qualificadora do crime. Questão 29. De acordo com o Código Penal, quando o juiz deixar de aplicar a pena na hipótese de homicídio culposo, por considerar que as consequências da infração atingem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária, ocorre o fenômeno da desclassificação da conduta, da imputabilidade familiar, que porra é isso? Nem existe isso, da excludente de licitude ou do perdão judicial. Qual é o gabarito, pessoal? Perdão judicial, né? Artigo 121, parágrafo 5º, ele nos ensina que na hipótese de homicídio culposo, só cabe para homicídio culposo, e aqui um plus, né? Para lesão corporal culposa também cabe o perdão judicial. O juiz pode deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Lembra o exemplo da mãe que foi dar ré no carro e passou por cima da cabeça do seu próprio filho. Nesse caso de homicídio culposo, por imprudência, por uma negligência,
O juiz provavelmente vai dar a essa mãe o perdão judicial, porque a pena ela se torna desnecessária. Você vai punir mais o quê, meu amigo? Essa mãe que matou o próprio filho já está se autopunindo só pela existência dela, só por esse fato que ela praticou, tá bom? Então, nesse caso é que cabe o perdão judicial. Questão número 30. É caracterizada como homicídio a morte de feto atingido por disparo de arma de fogo quando ainda no ventre da mãe. Certo ou errado, pessoal? Questão número 30. Errado. Muita atenção. O homicídio é um crime que protege, que tutela a vida extrauterina, tá? Extrauterina. Então, o indivíduo tem que estar fora do útero da mãe para ele ser vítima do crime de homicídio. Sendo o caso de vida intrauterina, o que pode restar caracterizado aqui é o crime de aborto, tá bom? E não o crime de homicídio. Então, homicídio, vida extrauterina, aborto, vida intrauterina. Na vida extrauterina tem o homicídio e a possibilidade do infanticídio, né? Mas aqui a gente está tratando especificamente do homicídio. Vida intrauterina, dentro da barriga da mãe, né? Tá buchudona lá, só é possível a prática do crime de aborto. Daquela vida que está dentro do útero. Para a mãe não, para a mãe é um homicídio que ela já saiu do útero da mãe dela faz tempo, já está fazendo é outro menino. 31. A eutanásia, ou homicídio piedoso, é reconhecida como conduta praticada por relevante valor moral, caracterizadora do homicídio privilegiado. Certo ou errado, pessoal? Questão correta, muito certa. A eutanásia, ela é um exemplo clássico de crime de homicídio privilegiado, tá? Vai estar lá previsto no artigo 121, parágrafo 1º, quando a gente comete o crime impelido por motivo de relevante valor, moral. O juiz ele vai poder reduzir a pena de 1/6 até 1/3. Então, imagine aí que você tem um parente que está acamado, né? Tá com o pé na cova já, e o outro na cama, sentindo muita dor, sofrimento, né? Você olha assim, meu amigo, isso não é vida, né? E aí, esse indivíduo chega para você e fala, pelo amor de Deus, me tire desse sofrimento, e você vai lá e pratica a eutanásia, né? A boa morte, né? Você dá um jeito ali dele morrer logo e parar de sofrer. Nesse caso, você praticou conduta criminosa? Sim, você praticou conduta criminosa. Eutanásia é crime de homicídio privilegiado. O agente, ele praticou o crime impelido por um motivo de relevante valor moral. Ele queria livrar aquele familiar dele daquele sofrimento, tá? É uma hipótese de homicídio privilegiado. Eutanásia não é direito. Eutanásia é crime no Brasil, tá? Crime de homicídio privilegiado, homicídio doloso privilegiado, certo? Vamos seguir. Questão 32. De acordo com a doutrina majoritária, incidirá a qualificadora relativa ao emprego de veneno quando a vítima ingerir a substância forçadamente ou sem saber que o está ingerindo. Certo ou errado, pessoal? Questão errada. Muita atenção. A qualificadora do veneno, o beneficídio, somente incidirá quando a vítima desconhece que está ingerindo o veneno, tá? Então imagina aí que o João pretende matar o Pedro, olha o exemplo que eu trouxe. E ele troca o suco de laranja da vítima por um veneno que tem a mesma cor do suco de laranja e a vítima vai lá sem saber que aquilo é veneno, pensando que é suco, bebe e morre. Nesse caso, vai incidir a qualificadora do veneno, tá bom? Se a vítima sabe que o que ela está ingerindo é veneno e o autor ali do crime, o homicídio, ele força ela a fazer essa ingestão do veneno, vai incidir aqui no caso a qualificadora do meio cruel, tá? Do meio cruel. Então imagina que o João quer matar Pedro com veneno, mas aí ele amarra Pedro, né? Pega ali o veneno, abre a boca de Pedro, pulsa assim, você vai tomar veneno, seu filho da puta, você vai morrer envenenado, começa a forçar ali para ele beber, ele na agonia bebendo lá. Nesse caso, você não vai qualificar esse homicídio pelo emprego do veneno, você vai qualificar esse homicídio pelo emprego do meio cruel, tá bom? Porque é uma crueldade você matar uma pessoa dessa forma. Isso aí prevalece, tá bom? É o entendimento da doutrina. Então, o emprego do veneno somente incidirá se ele for administrado de forma subreptícia, sem que a vítima saiba que está tomando veneno. Se ele é administrado de forma forçada, a vítima sabe que está ingerindo veneno, você está obrigando ela a tomar veneno, ela sabe do veneno, vai incidir aí a qualificadora do meio cruel, certo? Questão 33. O homicídio praticado por motivo insignificante é qualificado pelo motivo torpe. Certo ou errado, pessoal? Questão errada, tá? Há uma diferença entre duas qualificadoras do homicídio que você tem que saber muito bem, tá? Você tem um motivo torpe e você tem um motivo fútil. Motivo torpe é aquele motivo desprezível, vergonhoso, moralmente reprovável, né? O indivíduo matou o pai para receber a herança, aquele caso da Susana von Stoffen que matou
os pais para receber a herança. Isso é um homicídio qualificado pelo motivo torpe, né? A ganância, motivo torpe. O motivo fútil é aquele motivo insignificante, banal, de somenos, que você olha assim e diz assim, meu amigo, você matou a vítima por causa de uma besteira dessa? Isso é motivo fútil, né? Então imagina você tem uma briga de trânsito ali, o indivíduo avançou o sinal na hora que não devia avançar, você começa a discutir com ele, você mata ele por causa disso, porque ele avançou o sinal quando devia avançar. Isso é um motivo fútil, tá? É um motivo de só menos, motivo insignificante. Então, motivo fútil é diferente de motivo torpe. Motivo torpe, motivo desprezível, vergonhoso, repugnante. Motivo fútil é aquilo banal, insignificante, desproporcional, de só menos. Né? Beleza? Saibam a diferença de motivo torpe e motivo fútil. Todos os dois motivos são qualificadoras do crime de homicídio, qualificadoras de natureza subjetiva, estão dentro da mente do agente. São motivos. 34. O homicídio é doutrinariamente classificado como crime, ó, vago, de concurso necessário, de dano próprio, de mão própria. E aí, qual é a classificação que entra aí para o homicídio, pessoal, nessa questão 34? A letra C, né? A gente pode classificar o homicídio como um crime de dano. Por que ele é um crime de dano? Porque ele só se consuma com a efetiva lesão ao bem jurídico, que no caso é a vida, tá? Então, para eu consumar o crime de homicídio, eu tenho que danificar a vida, acabar, exterminar a vida da vítima. Ele também é um crime material, tá? Ele é material porque para a sua consumação é necessário o resultado naturalístico, tá bom? O resultado material previsto na lei, tá bom? Então é um crime material porque o tipo penal ele prevê uma conduta, matar alguém, e prevê um resultado naturalístico, que é a morte daquela vítima. E eu só teria a consumação do crime se eu praticar a conduta e gerar o resultado naturalístico, que é um crime material. E ele também é classificado pela doutrina, pode ser classificado, né, como um crime instantâneo de efeitos permanentes. Ele é um crime instantâneo porque a sua consumação se dá de forma instantânea. Você matou a vítima, a pessoa morreu, pronto. Consumação instantânea, tá? Só que ele tem efeitos o quê? Permanentes. A vítima não vai voltar à vida, não. Por isso que a doutrina classifica esse crime como um crime instantâneo de efeitos permanentes. Cuidado, é diferente de um crime permanente. Crime permanente é aquele crime que você pratica a conduta e a sua conduta ela se protrai, ela se prolonga no tempo, como um sequestro. Né? Quando eu sequestro alguém, eu não sequestro a pessoa, eu estou sequestrando a pessoa. Quando eu mato e pronto, a pessoa morre pronto. É crime instantâneo, mas aí tem como ela voltar? Não, é um crime instantâneo, então, de efeitos permanentes, tá bom? Questão 35, situação hipotética. Lucas, descuidadamente, sem olhar para trás, deu marcha a ré em seu veículo, em sua garagem, e atropelou culposamente seu filho, que faleceu em consequência desse ato. Nessa situação, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se verificar que as consequências da infração atingiram Lucas de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Certo ou errado? Vamos ver o gabarito da 35. 35 ela tá certa, tá bom? Essa é a hipótese de perdão judicial, que está prevista, né, como eu já falei com vocês, no artigo 121, parágrafo 5º, né? Ela é prevista para o quê? Para o homicídio culposo. O juiz vai deixar de aplicar a pena quando as consequências desse crime atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal ela é o quê? Desnecessária. Veja que o camarada matou o próprio filho dando ré no carro. Né? Ele ter feito isso já é punição o suficiente para ele. Questão 36. João, 45 anos, foi assassinado por Judas Iscariotes, 23 anos, que recebeu a quantia de R$ 50.000 para praticar o crime. A conduta praticada por Judas Iscariotes, em face de João, corresponde ao homicídio simples, mediante pagamento de recompensa, cuja pena prevista é de 12 a 30 anos de reclusão. Certo ou errado, pessoal? A 36, ela está errada, né? Não é caso de homicídio simples, é caso de homicídio qualificado, né? O homicídio, quando ele é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, eu tenho aqui o denominado homicídio mercenário, que é uma hipótese de homicídio qualificado, assim chamado pela doutrina. No homicídio mercenário, eu tenho a figura do mandante e a figura do executor. O mandante é aquele que manda matar alguém, paga uma quantia ou promete a recompensa do pagamento de uma quantia, e o executor é quem realmente executa o delito ali, mata alguém, né? Porque quer receber essa promessa ou já recebeu um pagamento em razão disso. Esse é o chamado homicídio mercenário, é uma hipótese de homicídio qualificado. Questão 37. Responde pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil o agente que, em virtude de um desentendimento relacionado à má divisão do dinheiro obtido em atividades ilegais de jogatina ocorrido com a vítima, executa mediante disparos de arma de fogo, alvejando-lhe o tórax. Certo ou errado, pessoal? Questão 37.
37 está errado, né? Veja que aí o agente ele matou a vítima em razão de uma ganância. Então você não tem um motivo fútil, você teria um motivo o quê? Torpe, um motivo repugnante, vergonhoso, desprezível, dinheiro, tá matando o cara por dinheiro. Isso é motivo torpe, pessoal. Motivo fútil é se a questão deixasse aqui claro, por exemplo, que o indivíduo matou o outro em razão de uma dívida de R$ 2, uma dívida de R$ 5. Aí é motivo fútil. Pô, tu matou o cara porque ele te deve R$ 2, pelo amor de Deus. Isso é motivo para estar matando ninguém? Motivo fútil. Agora imagine, o indivíduo matou o outro porque ele queria pegar uma quantia lá de R$ 1 milhão. Isso é motivo fútil? Não. Agora já se tornou motivo torpe, né? A ganância é que está movendo o indivíduo para a execução do crime, tá? Isso é um motivo torpe e não fútil. Questão 38. Sendo o homicídio doloso, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 16 anos. Certo ou errado, pessoal? Errado. Esse aumento de pena aqui, né, de 1/3, é para a vítima menor de 14 anos, tá? E aí, além disso, né, ele é aplicado para um homicídio culposo e não para um homicídio doloso, né? Veja aqui comigo, ó. Parágrafo 4º do nosso artigo aqui, 121. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de observância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir a sequência de seus atos, foge para evitar prisão em flagrante. Aí depois continua. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos, tá? Então essa majorante aí, ela incide realmente, né? Realmente, sobre o homicídio culposo, ou melhor, né? Realmente sendo um homicídio doloso, mas a idade da vítima aqui é menor de 14 anos e não menor de 16 anos, como diz a questão, por isso que ela está errada. Tá vendo? São muitas peguinhas no homicídio, caso de aumento para culposo, caso de aumento de pena para o doloso. Então você tem que diferenciar. Eu agora até me enrolei nessa questão, né? Até me enrolei. Então essa majorante aqui de 1/3, né? Frisando, ela é aplicada para um homicídio doloso, até aí a questão está certa, só que aí a idade da vítima é que está errada na questão. No caso, a vítima tem que ser menor de 14 ou maior de 60, e a questão fala que a vítima é menor de 16, isso aí está errado, tá bom? É menor de 14. Questão 39. O homicídio simples, em regra, não é crime hediondo. E aí, pessoal, certo ou errado? Questão certa, né? Certa. Na lei de crimes hediondos, nós temos a previsão do homicídio simples como crime hediondo, mas somente quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que seja cometido por um só agente. Fora esse homicídio simples, o outro homicídio que será hediondo é o homicídio qualificado. Lembrando que, tratando-se de um homicídio privilegiado qualificado, ele não é crime hediondo. Então, guarda essa informação. Em regra, o homicídio simples ele não é crime hediondo. E quando ele será hediondo? Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Questão 40. O crime de homicídio admite tentativa? Se a branca ou a vermelha. E aí, pessoal? Seja branca ou seja vermelha, né? Melhor dizendo. Né? O crime de homicídio admite a tentativa, seja branca ou seja vermelha. Certo ou errado? Questão certa, né? Isso aqui é uma classificação da tentativa que é trazida pela doutrina. A tentativa ela pode ser classificada em cruenta, também chamada de vermelha, ou incruenta, também chamada de branca. Branca porque não deixou sangue, né? Vermelha porque melou de sangue, né? O que é essa tentativa incruenta? É a tentativa branca, quando o objeto material não é atingido. No caso do homicídio, um exemplo de tentativa branca é quando o indivíduo ali ele faz os disparos de arma de fogo e não acerta de forma alguma o alvo, né? A pessoa, né? O objeto material do crime de homicídio é a pessoa, enquanto que o bem jurídico é a vida. Quando o objeto material do crime não é atingido por circunstâncias alheias à vontade do agente, temos uma tentativa branca ou incruenta. A tentativa cruenta, também chamada de vermelha, é justamente o contrário. É quando o objeto material ele é atingido pelos disparos do autor do homicídio, quando a pessoa é baleada, por exemplo, tá bom? Mas aí ela acaba não falecendo, ela não morre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então imagina, eu tenho uma arma aqui, tá? E aí eu efetuo 6 disparos na vítima, ela fica toda furada de tiro, mas não morre. E aí eu vou embora porque a polícia está chegando e quer me prender. Eu tenho uma tentativa de crime, né? O indivíduo não morreu, então é um homicídio tentado, tá bom? Tentativa o quê? Branca ou vermelha? Vermelha, veja a camisa dele tá toda melada de sangue, sangue vermelho, tentativa cruenta, tá? Gerou ali o atingimento, né, do objeto material do crime, que é a pessoa. Beleza? Então atenção para essa classificação aí na sua prova. Tentativa branca
Tentativa vermelha. A, ao chegar à sua casa, depara-se com sua filha chorando. Pergunta-lhe o motivo da tristeza, vindo a saber que fora ela recentemente estuprada por B. Pede então a C, seu amigo, que mate o estuprador, no que é atendido. A responde por homicídio privilegiado, relevante valor moral, ao tempo em que C, coautor do crime, não se comunicará privilegiadora, visto seu caráter subjetivo. Certo ou errado, pessoal? Questão certa, né? Muita atenção. Eu tenho três pessoas aqui nesse caso concreto. Eu tenho um A, que é o pai da vítima, tá? Do estupro, no caso. Eu tenho o B, que é o estuprador e que foi assassinado por quem? Por C, que é o amigo de A, que atendeu ao seu pedido aí de matar o estuprador da sua filha. Veja que o A ele tem um relevante valor moral para ter pedido aí que o C matasse o estuprador da sua filha, né? Que no caso é o B aqui da nossa assertiva. Então o A ele vai responder por homicídio o quê? Privilegiado, por relevante valor moral, né? Imagina que ele e o C se juntaram para matar o B. No caso do A, é homicídio privilegiado por relevante valor moral. Veja que isso é uma privilegiadora de natureza o quê? Está na mente dele, ó, o motivo está na mente dele, ó. Subjetiva. Então ela não se comunicará para o C. E o C lá é pai da menina, e o C tem nada a ver com a menina. Ele foi matar o B por um motivo diferente. Qual o motivo? Eu não sei, né? A história, a questão não falou. Mas eu sei que não vai ser o mesmo motivo do A. Essa qualificadora, ou melhor, né? Essa privilegiadora que tem natureza subjetiva, ela é somente do A. Ela não vai se comunicar para a pessoa de C. C vai responder pelos motivos dele lá, né? Pelo motivo dele. Mas não vai ser o mesmo motivo de A, porque a qualificadora, a privilegiadora, melhor dizendo, tem natureza subjetiva, ela não se comunica, tá certo? Ela não se comunica. C responde por um homicídio com um motivo diverso do motivo de A. 42. Motivo de relevante valor social é o pertinente ao interesse da coletividade. Não diz respeito ao agente individualmente considerado, mas à sociedade como um todo. Já o motivo de relevante valor moral é aquele que se relaciona ao interesse particular do responsável pela prática do homicídio, aprovado pela moralidade prática e considerado nobre e altruísta. Exemplo, matar aquele que estuprou sua filha ou esposa. Certo ou errado, pessoal? Questão certa, tá? Ela traz muito bem essa classificação da doutrina que diferencia o relevante valor moral do relevante valor social. O relevante valor moral é aquele valor superior, enobrecedor de qualquer cidadão, né, em situação normal. É um valor que se adequa aos princípios éticos, né? Um exemplo clássico de relevante valor moral é justamente a eutanásia, tá? A eutanásia é um típico exemplo de homicídio privilegiado por relevante valor moral, né? Matar o estuprador da própria filha também poderia entrar como exemplo de relevante valor moral. Já o relevante valor social é aquele que diz respeito aos anseios da coletividade, da sociedade. Matar o traidor da pátria, vai dizer a doutrina clássica. Matar um traficante de alta periculosidade que está acabando com a juventude da comunidade. Relevante valor social, tá? Relevante valor social já diz tudo, né? Interesse da sociedade, a morte daquele indivíduo. Relevante valor moral é um interesse específico do sujeito ali, né? Vou matar o estuprador da minha filha, o estuprador da minha esposa. Relevante valor moral. Vou acabar com o sofrimento de um familiar meu ali, praticar uma eutanásia. Relevante valor moral. Questão 43. A e B matam C com emprego de fogo. A ambos será imputado o homicídio qualificado pelo meio empregado, visto ser um qualificador de natureza objetiva, passível de comunicabilidade entre coautores. Certo ou errado, pessoal? Certo, né? Foi o que eu expliquei. Quando a qualificadora tem natureza subjetiva, ela não se comunica, ela não se transmite de um autor do homicídio para o outro autor, né? Entre os coautores, ela não se comunica. Mas quando a qualificadora tem natureza objetiva, aí ela se comunica, né? Que diz respeito aos meios e aos modos de execução. Tenha muito cuidado, porque a traição, né, que é uma qualificadora do homicídio, ela tem natureza subjetiva, tá? Emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, né? Emboscada, mediante dissimulação, outro recurso.
que torna impossível a defesa do ofendido, essas daí vão ter natureza objetiva, elas se comunicam. Mas a traição, que está no meio aí do inciso 4, ela tem natureza subjetiva, ou seja, ela não se comunica. Né? Para você praticar um homicídio traindo a vítima, você tem que ter ali um vínculo entre a vítima, né? Para você trair ela, né? Aquela facada ali, né? Aquela facada ali que o indivíduo deu no outro, né? Na história famosa aí da Roma, e o camarada até grita depois, né? O imperador, né? Até tu, Brutus. Ali foi um homicídio praticado pela traição. Quem traiu foi o Brutus. Isso é uma situação subjetiva dele com a vítima. Então não vai se comunicar para os outros que por ali de repente chegaram e começaram a esfaquear o imperador também. Não, ele foi traído pelo Judas. A traição ela não se comunica entre os coautores, ela tem natureza subjetiva, tá bom? Então você tem que saber quais qualificadores têm natureza objetiva, lembrar que a traição tem natureza subjetiva, tá? E saber que a qualificadora de natureza subjetiva ela não se comunica entre os coautores. Tá aí o quadrinho explicando tudinho, que tem índole subjetiva, que tem índole objetiva, né? E aí você sabe que a objetiva ela comunica, ao tempo que a subjetiva ela não se comunica, é só daquele indivíduo, tá só na mente dele ali. Questão 44, tá acabando. O homicídio mercenário é classificado como um crime plurissubjetivo. Certo ou errado, pessoal? Olha aí. Certo, certo. Guarda essa informação. Existe uma classificação de crimes, né, em unissubjetivo e plurissubjetivo. O crime unissubjetivo é aquele que, para se consumar, basta que exista um único agente, um único criminoso. Né? O homicídio, via de regra, ele é unissubjetivo. Ele é unissubjetivo. Quantas pessoas eu preciso para praticar um crime de homicídio, para matar alguém? Basta uma. E se eu tiver duas? Aí também dá para matar. E três. Mas com uma já dá para matar? Dá. Então eu vou dizer que o homicídio, via de regra, é um crime unissubjetivo ou de concurso eventual, concurso de pessoas eventual. Pode ocorrer ou não ali o homicídio sendo praticado por duas ou mais pessoas. Por isso que o concurso ele é eventual, ele pode ocorrer ou não. Tá? Mas, via de regra, o homicídio ele é unissubjetivo, com uma pessoa já consigo matar alguém, tá? Já praticar o crime de homicídio. Só que, excepcionalmente, quando eu estiver falando do homicídio mercenário, aí eu digo que o crime de homicídio ele é plurissubjetivo, porque o homicídio mercenário tem a figura do mandante e a do executor. Ou seja, necessariamente tem que ter duas ou mais pessoas para praticar um homicídio mercenário. Então ele é um crime plurissubjetivo ou de concurso necessário. Necessariamente tem que ter o concurso de pessoas, duas ou mais pessoas, para ter a prática do crime de homicídio mercenário, que é a figura do mandante, aquele que paga ou faz a promessa de recompensa para que o executor execute a vítima, né? Pratique o crime de homicídio. Questão 45. O homicídio qualificado pela tortura é crime préter-doloso. O sujeito tem um dolo de torturar a vítima e da tortura resulta culposamente sua morte. Certo ou errado, pessoal? Errado. Não confunda. Uma coisa é um homicídio qualificado pela tortura. Outro crime, que nem está no Código Penal, mas sim na lei de tortura, é a tortura qualificada pela morte, tá? O homicídio qualificado pela tortura, que é de competência do tribunal do júri, porque é uma hipótese de homicídio doloso, tá? Hipótese de homicídio doloso, é um crime contra a vida doloso, tá? Vai ser tribunal do júri, né? Fazer essa informação aí, esse plus. O homicídio qualificado pela tortura é quando eu, com a intenção de matar alguém, emprego a tortura como um meio para tanto, tá bom? Então, homicídio qualificado pela tortura, eu mato o indivíduo torturando ele, tá? Eu tenho um dolo no antecedente e tenho um dolo no consequente. Eu tenho um dolo de torturar um indivíduo e de, com a tortura, alcançar a morte desse indivíduo. Aí eu vou responder por um homicídio qualificado pela tortura, tá bom? Já a tortura qualificada pela morte é quando a minha intenção, o meu dolo é somente de torturar aquele indivíduo. Torturar para quê? Sei lá, para ele me revelar algum segredo. Torturar como uma forma de punir aquele indivíduo, tá? O motivo da tortura não importa, mas a minha intenção é torturá-lo. E eu acabo de maneira culposa, porque eu fui imprudente, porque eu fui negligente, perito, não importa, mas de maneira culposa, eu acabo gerando o resultado morte. Então, na tortura qualificada pela morte, eu tenho a tortura, né, no antecedente de forma dolosa e eu gero o resultado morte de forma culposa. Então, eu tenho dolo no antecedente e culpa no consequente. Então, olha aí o preterdolo. O preterdolo nada mais é do que um crime que eu tenho um dolo no antecedente, na minha primeira conduta, e o resultado eu gero por culpa, tá? É a tortura qualificada pela morte. Minha intenção era torturar, acabei matando o cara, ó. Tortura qualificada pela morte.
E se a minha intenção é matá-la através de tortura? Aí é homicídio qualificado pela tortura. São situações totalmente diferentes. O que muda aqui é o dolo do agente. Tortura qualificada pela morte, o dolo é de torturar. O homicídio qualificado pela morte, meu dolo é de matar. E eu emprego a tortura para alcançar esse objetivo. Questão 46. O homicídio qualificado pela traição é crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. Certo ou errado, pessoal? Errado, né? Errado demais. O homicídio qualificado pela traição, além dessa qualificadora aí, como eu já disse, ter natureza subjetiva, ou seja, ela não se comunica entre os coautores do homicídio. Esse homicídio qualificado pela traição, ele ainda é um crime próprio ou crime especial. Ele exige uma qualidade especial do agente que pratica o crime, né? Que é justamente a vítima ter depositado ali uma confiança naquele criminoso, né? E aí ela foi traída justamente por aquela pessoa que ela confiou. Aí é a caracterização do homicídio qualificado pela traição, né? A doutrina, ela gosta de diferenciar, classificar os crimes. Então, você tem crimes comuns, que podem ser praticados por qualquer pessoa. O homicídio, via de regra, é um crime comum, ele pode ser praticado por qualquer um, mas, tratando-se do homicídio qualificado pela traição, podemos dizer que é uma figura aqui própria ou especial, exige essa capacidade especial do agente, essa qualidade do agente, que é ter ali a confiança da vítima. Né? Ela confia nele ao ponto de que ele pratica o homicídio, quebrando essa confiança, traindo a vítima, certo? Questão 47. A conduta de matar a própria mãe, por si só, não qualifica o crime de homicídio, certo ou errado, pessoal? Certo? Não existe esse tipo de qualificadora. Pode matar sua família aí à vontade, que não vai qualificar o homicídio. Brincadeira, pessoal. Né? Não tem a qualificadora, mas se você mata um parente seu, isso vai servir como uma agravante genérica de pena, tá? Então, praticar o crime contra ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, isso tudo vai gerar uma agravante genérica de pena. Mas não vai qualificar o homicídio, por si só, né? Questão 48. É crime participar de rixa? Olha aí, coloquei umas questõezinhas sobre rixa, tá bom? Também está no nosso edital. Salvo para separar os contendores. Certo ou errado, pessoal? Questão certa, né? O artigo 137, que inaugura no Código Penal a previsão do crime de rixa, ele fala que o crime, né, é de participar de rixa. Salvo, ou seja, não será crime de rixa quando você estiver participando da rixa para separar o pessoal que está brigando, né? Deixa disso, deixa disso. O camarada que está tentando apartar a rixa ali, ele não vai ser a ele imputado a prática do crime de rixa, lógico, né? Então, pratica a rixa aquele que participa da rixa. Aquele que está separando os contendores, o povo que está se matando na rixa, ele não pratica o crime de rixa. O próprio tipo penal traz essa exceção, tá bom? 49. Rixa é uma luta tumultuosa e confusa que travam entre si três ou mais pessoas, acompanhada de vias de fato ou violências recíprocas. Certo ou errado, pessoal? Para ter rixa tem que ter três ou mais pessoas? Né? Tá errado, pessoal. Questão 49. Ela tá certa, né? A rixa, para que ela exista, tem que existir ao menos o quê? Três pessoas, tá? Senão não é rixa, vai ser um crime de lesão corporal, tentativa de homicídio, o que seja, mas não será rixa. Para ser crime de rixa, deve existir ao menos três pessoas participando de forma ativa da rixa, beleza? Vamos lá. Questão de número 50. Pode cometer o crime de rixa o policial que assiste a três pessoas, olha o requisito para ter rixa, se degladiando e nada faz para impedir o prosseguimento da luta. Certo ou errado, pessoal? Questão certa também, né? O policial, ele tem a figura aí de garantidor. Ele encontra-se previsto aí no artigo 13, parágrafo 2º do nosso Código Penal, que fala da relevância da omissão. Ele diz, né, o Código Penal, que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. E o dever de agir incumbe a quem? Olha a linha A. A quem tenha, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, que é o exemplo dos policiais. Né? O policial ele tem, por lei, o dever aí de evitar a prática de crimes. Então, se um policial vê três pessoas participando de uma rixa e ele nada faz, ele está sendo omisso. Essa omissão dele é classificada como omissão imprópria e ele responderá pelo mesmo crime praticado pelos rixosos, ou seja, ele praticará o crime de rixa na modalidade de omissão imprópria, tá? Justamente porque o policial ele é um garantidor, ele tem um dever legal de evitar a prática de rixa, sendo ele omisso no que ele pode e deve agir para evitar a prática do crime de rixa, ele responderá
pelo resultado que ele não evitou, ele também é o praticante de rixa, na modalidade, repito, omissão imprópria. E finalizamos mais um simulado, ainda bem, né? Finalizamos esse simulado de homicídio com essas duas questõezinhas aqui de rixa, para a gente dar continuidade a nosso avanço aqui, né, no direito e conseguir finalmente alcançar a nossa tão sonhada aprovação, cargo público para a vida toda aí. Valeu, pessoal. Mais um simulado para conta.